Já temos dois canais de comédias no YouTube. Um é o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o outro é o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Você conhece o alicate amperímetro? Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up no YouTube. É o Stand-Up Barraco Comedy Brasil e o Cortes Stand-Up Barraco Comedy Brasil. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais. É a partir de R$2, mas isso tem nos ajudado muito na melhoria, qualidade e eficiência dos nossos vídeos e canais. Alicate amperímetro, o próprio nome já diz, é um alicate para medir corrente elétrica. Por que alicate? Porque ele tem aqui, ó, essa garra aqui, tá? Ela nos remete a um alicate. Abre e fecha o bico. Lembra daquele brinquedo mão de aço e mão biônica no passado? Que a gente tinha uma vareta em que, ao manusear a parte que estava na nossa mão, a gente conseguia abrir e fechar isso aqui assim, ó. Exatamente igual aquele brinquedo mão de aço e mão biônica, tá? Tinha a mão que fazia isso, né? Quando você movimentava, era um formato de uma mão, tá? Na cor de ferro, na cor de aço. E a mão biônica tinha mais ou menos esse formato aqui. Quando você movimentava lá na mão, a base que estava na sua mão, ela fazia esse movimento. Então, o alicate amperímetro, esse é um dos modelos à venda no mercado. Esse aqui é um Xing Ling, tá? Nós temos esse aqui à disposição no canal. Caso alguém se interessar, é só entrar em contato conosco. Ou então pesquisar na loja de e-comércio que nós temos tanto no Mercado Livre quanto na Shopee, tá? Eu deixo claro que está sendo difícil as pessoas acessarem esses canais, porque quando se trata de loja pequena, tá? As plataformas de comércio não divulgam muito, tá? Justamente por não estar faturando com essas lojas, tá? A loja tem lá uns 10 produtos e ela tem loja lá com 2.000, 3.000, 10.000 produtos, ela não vai dar prioridade nunca àquela loja pequena. Mas caso você de repente precisar de um dos nossos produtos, é só visitar os nossos canais, mandar uma mensagem através principalmente do e-mail, para evitar de pessoas copiar o seu endereço e ficar mandando mensagem desnecessária. Então, quando você, caso se interessar, né, tem tanto o amperímetro quanto o multímetro também, dentre outros produtos que você certamente já viu nos nossos canais no YouTube. Seja ele o Davi Silva Elétrica e CIA, o Zé Faísca Channel, o Pica da Elétrica ou o Eletricotando by Davi Silva. Tá? Então esse aqui especificamente é alicate amperímetro. Davi, para que serve um alicate amperímetro? Para medir corrente elétrica. Ué, mas se eu já tenho um multímetro que mede corrente elétrica, para que eu quero um alicate amperímetro? São dois equipamentos diferentes para funções diferentes. Esse mede corrente? Mede. Só que esse aqui foi construído para medir corrente. Esse mede corrente? Mede. Só que esse aqui não foi construído para medir corrente. Ué, Davi, se ele mede corrente e não foi construído para medir corrente, tem coisa errada. A possibilidade de você queimar esse equipamento medindo corrente é muito grande. Eu diria que 9 em cada 10 equipamentos desse queimado foi porque o proprietário dele resolveu medir corrente elétrica. Primeiro, porque você precisa abrir o circuito, que é o que difere desse. Eu consigo medir corrente elétrica com esse equipamento com um circuito fechado em funcionamento. Para medir corrente elétrica aqui, eu preciso abrir o circuito, correndo o risco de queimar o equipamento, que é muito frequente isso, e também de levar choques elétricos. Com esse eu consigo medir o circuito ou a corrente do circuito com ele em funcionamento, circuito fechado. É claro, né, que eu deixo a observação,
Normalmente os profissionais da eletricidade sabem do que eu estou falando. Quando você vai abrir um painel elétrico, tá? Vou medir a corrente de um circuito. E você sabe usar, quando você sabe usar o equipamento, beleza, o risco é pequeno, tá? Mesmo assim tem risco, então o profissional da eletricidade vai verificar se não há possibilidade, de repente, dele naquele circuito, naquele quadro aberto ali, ele fechar contatos, né, metal com os barramentos energizados, tá? Tem que tomar cuidado. Eu já vi pessoas sofrerem, né, acidentes graves com a eletricidade, se queimar a ponto de ficar um bom tempo internado lá e fazer alguma cirurgia por causa daquele acidente. Então, o profissional da eletricidade, ele sabe, vai medir um circuito fechado, precisa abrir um painel elétrico, precisa abrir uma cabine de comando, etc. e tal. Então ele sabe, ele está ciente dos riscos que ele sofre e ele vai precisa usar, né, os equipamentos de segurança que na maioria dos casos, nas empresas, nos prédios ou na residência, esses equipamentos estão lá do lado daquele quadro, né, quando se trata de média e alta tensão, tá bom? Esse equipamento, ele mede corrente elétrica com circuito fechado. Eu não preciso abrir o circuito, tá? O que é abrir o circuito? Eu tenho vídeos que eu falo a respeito disso nos nossos canais, tá? É cortar aquele fio e fazer com que o fechamento das ponteiras, no caso aqui do multímetro, né? Quando você precisa abrir o circuito, você vai usar um equipamento diferente desse. Então você vai encostar uma ponteira de um lado do circuito e a ponteira do outro, fazendo com que o multímetro pertença ao circuito naquele momento ali do teste, tá? É preciso tomar cuidado, tá? Precisa saber fazer. Muitas vezes você não pode cortar, né, aquele fio que passa ali, tem que tomar cuidado, né? Porque eu falo nos nossos canais que quanto mais emendas tem o fio, maior acaba sendo a resistência que ele vai oferecer ao circuito elétrico. Os nossos canais de stand-up no YouTube, Stand-up Barraco Comedy Brasil, e o Cortes, Stand-up Barraco Comedy Brasil, já tem mais de 30 vídeos em cada um. Tem vídeos que eu mesmo consigo rir pra caramba, imagina vocês. É claro que eu tenho riso muito fácil, eu faço muitas brincadeiras, me divirto bastante com as piadas que o pessoal conta perto de mim. Às vezes um movimento da pessoa me faz rir. Então para mim é fácil rir. Então, mas caso você queira rir também, visite nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais, porque quando você fizer isso, você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Se você puder, tiver condições, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2. Só que esses R$2, imagina 20 pessoas dando R$2, acaba nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos, porque aí de repente eu preciso comprar alguma coisa e aquela doação ela acaba nos ajudando muito, tá? Nós passamos pela Covid-19 aí, foi um enfrentamento muito grande, nadando com um braço só, foi Deus que nos ajudou e está nos ajudando a nos manter de pé até hoje.